Santo Deus, te agradecemos, ó Pai, por esse dia maravilhoso, por essa noite, ó Pai, por nós estarmos aqui na Tua casa, para Te louvar, Te adorar, engrandecer o Seu nome, Jesus Cristo. Como esse hino que o irmão tocou, o Senhor sofreu naquela cruz, mas trouxe uma mensagem de salvação para nós, ó Pai. Que nós possamos colocar essa mensagem em nossos corações e seguir para o alvo que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Aceita esse culto, ó Pai, para Ti. Aceita cada participação, que não seja apresentação, mas sim, ó Deus, que seja mensagens cantadas, mensagens para que o povo, as pessoas que estão aqui, entendam o propósito da salvação através do Seu Filho Jesus. E é em nome dele que oramos e agradecemos. Amém. Nós vamos ler Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Pois grande é o Senhor e digno de louvor, é mais temível do que todos os deuses. Pois todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei ofertas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações, o Senhor reina. Ele firmou o mundo para que não se abale. Ele julgará os povos com equidade. Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra, ruja o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque diante do Senhor, pois Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com retidão e os povos com a sua verdade. O coral vai se apresentar agora.
Vamos orar. Senhor, eis-nos aqui, ó Pai, como acabamos de cantar, essa oração, ó Deus, que nós entoamos o Senhor através do louvor. Pedimos também agora, Pai, que o Senhor use a Tua palavra para ministrar ao nosso coração. Que ela venha, Pai, como aquele martelo que esmiuça a pedra, penetrando em nossas vidas, ó Deus, e que não saímos daqui, ó Deus, da mesma maneira que entramos. Pai, que isso não seja um simples clichê, Pai, do cristianismo. É o que nós realmente desejamos, ó Deus. É que o Senhor ministre ao nosso coração. Por isso te reverenciamos essa noite. Te entregamos o nosso culto. Te entregamos as nossas vidas, ó Pai. Oramos assim em nome de Jesus. Amém? Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Números, capítulo 13. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 26. Nós estaremos lendo Números do capítulo 13, do versículo 26 até o 14, versículo 9. Tá? Um pouquinho grande aí, mas vai ser importante nós lermos porque vamos aplicar as nossas vidas. Números 13, de 26 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Eles retornaram a Moisés e Arão, e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram o fruto da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra, a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que vive lá é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grande. Também vimos os descendentes de Anak. Os amalequitas vivem em Negueb. Os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez calar o povo. Fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos todos, tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra, e disseram: A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devorará os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos como gafanhotos, a nós e a eles. Naquela noite, toda a comunidade, capítulo 14, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas se queixavam contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: Escolhemos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se o rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre todos os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes, e disseram a toda a comunidade de Israel: A terra que percorremos em missão e de reconhecimento é excelente. Se o Senhor agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e dará a nós.
Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fosse pães. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo. Amém? Esta passagem, então, é um relato que trata da história de Israel. Mas ela também pode ter uma lição prática para a minha vida e para a sua vida. Romanos 14, versículo 4, não precisa ler, mas lá está escrito que tudo o que foi escrito dos tempos antigos foram escritos para nos ensinar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, o apóstolo Paulo também diz que estas coisas que foram escritas nos servem de exemplo para a nossa advertência. Então, não é só um fato cronológico da história de Israel que nós lemos, mas também serve para ensinar. Então, por isso nós vamos examinar, sabe, com a ótica aqui do Novo Testamento e tirar princípios para as nossas vidas olhando para esse texto. Esta noite, então, te convido a entrar junto comigo aqui no texto, imaginar o cenário, sabe, imaginar o contexto. E para isso, em primeiro lugar, nós precisamos entender que eles estavam no limiar da terra prometida. O Senhor tinha prometido desde Abraão, e aquilo que Deus tinha prometido desde Abraão estava para acontecer. Sabe, é nesse cenário de expectativa gigante, que aquilo que todo mundo falava, que os antepassados comentavam, era o que estava para acontecer. E aqui os espias, então, estão trazendo um relatório e eles confirmam que a promessa de Deus é verdadeira. No capítulo 13, versículo 24, que a gente leu, não na NVI, mas na versão João Ferreira de Almeida, ele diz: verdadeiramente a terra é boa, mana, leite e mel. Então eu queria que você imaginasse junto comigo a expectativa do povo. Muitos anos, esse povo ele teve a sua identidade sufocada, debaixo de uma escravidão lá no Egito. E agora eles estavam passando pelo deserto, não se sentiam como uma comunidade, como uma nação. E agora que eles estão começando a vislumbrar a construção da sua história, seu estabelecimento territorial como uma nação, eles recebem dos espias o seguinte relato. E aqueles espias não eram qualquer homens, eles eram líderes da comunidade, eles eram os cabeças, pessoas influentes no povo, perante o povo. E o primeiro relatório que eles dizem: realmente a terra é boa, como Deus prometeu. Olha, fruto dela aqui. Mas no segundo relato nós vemos um problema. A conversa muda de tom. O povo que habita lá nessa terra, eles dizem, é um povo fortificado, é um povo poderoso, são descendentes de Enaque. Aí o versículo 33 responde quem é Enaque, para quem não sabe. Enaque são gigantes, homens de altas estaturas. E quando então se é apresentado esse relatório, nós vemos que o desânimo toma conta do povo de uma forma generalizada. Ao longo que é o caminho da saída, de caminho desde a saída do Egito, nós vimos várias crises no povo de Israel, mas nenhuma se compara com esta nesse exato momento. O povo queria apedrejar Moisés, Arão, Josué e Caleb. Chegaram a dizer: é melhor a gente voltar para o Egito do que viver livre. É melhor a gente morrer lá, ter morrido lá. É melhor a gente ter perdido a nossa vida aqui no deserto mesmo. Então nós vemos um caos aqui nessa situação que a gente acabou de ler. Uma situação terrível. E o porquê? Por causa de uma notícia. Uma notícia que ninguém sabia. Quando os espias voltaram e disseram: a terra verdadeiramente é boa.
realmente, é de acordo com o que me falaram. Mas houve uma novidade. A terra é possuída de gigantes, guardadas por gigantes. Isso trouxe o desânimo para todo mundo. No Egito, esse povo de Israel, ele não desenvolveu a capacidade de guerrear. Eles não aprenderam a arte da guerra, como diz um dos comentaristas sobre esse texto. E agora que eles viram que aquilo que eles esperavam por anos, de geração a geração, era guardado por um inimigo mais forte do que eles, como eles disseram, a notícia de gigantes desanimou todo mundo. Então é com essa realidade na nossa mente, com essa realidade na nossa cabeça, que a gente vai entender ali a diferença de Josué, Caleb, os 10 espias, sabe, o povo. E eles tinham o mesmo Deus, eles tinham a mesma promessa, eles estavam vivendo as mesmas circunstâncias, o que fez com que eles agissem e reagissem diante dessa notícia de maneira diferente. É isso que a gente vai pensar aqui essa noite. Primeira coisa que eu queria destacar aqui, uma sentença: você é o que você vê. Guarde isso. Você é o que você vê. Números 13, 33, que a gente acabou de ler, diz assim: também vimos os Nefarins, isto é, os filhos de Anak, que são os descendentes dos Nefelins. Éramos como gafanhotos aos nossos olhos, e como gafanhotos aos olhos, éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus. Eles falaram: éramos como gafanhoto aos nossos olhos, e assim também éramos aos seus. Essa é a descrição dos 10 espias. Eu particularmente, eu duvido que eles tinham sido vistos por alguém. Eles falarem que aos olhos dele nós éramos como gafanhotos também. Quando eu olho para o contexto geral das Escrituras, eu vejo José, quando ele simula que os seus irmãos são os espias, ele fala que os irmãos deles eram dignos de morte, então por isso vão para o cárcere. Nós vemos o próprio Josué mais para frente, 2 espias ali tendo que fugir e se esconder ali na casa de Raabe, porque todo espia é digno de morte. Então eu duvido que eles tinham sido vistos por alguém. Mas eles então que se viam como gafanhoto. Quem se vê como gafanhoto acha que os outros o veem assim também. Na verdade, como nós nos vemos, sabe, é uma crença que muitas vezes nos limita, ou pode tornar-se uma crença que nos limita. Precisamos nos enxergar com os olhos de Deus, através da palavra de Deus. Você é, meu irmão, aquilo que você vê. E este é o princípio que nós vamos discorrer. Então, o que percebemos aqui, nesse texto, e não só nesse texto, mas em alguns outros momentos na Bíblia, que a maneira como nós nos vemos traz grande impacto sobre nós. E a nossa geração muito mais tem pensado e visto a respeito disso diante de tantos problemas emocionais, baseado em como a pessoa se vê. Então a maneira como nos vemos traz grande impacto sobre as nossas vidas. Eu vejo muito crente falando de forma contrária, muitas vezes, sobre a psicologia, sobre a autoajuda, que precisamos de ajuda do alto e não de autoajuda. Tá, mas a Bíblia é interessante que ela possui vários textos recheados de autoajuda, porque o significado em si da autoajuda é que recebemos instruções que precisamos colocar em prática para viver melhor. Então em Deuteronômio nós vemos Deus dizer assim: coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Se vocês viverem de acordo com os meus caminhos, vocês viverão debaixo da minha bênção. Mas se vocês me desobedecerem, vocês enfrentarão a morte, vocês estarão debaixo da maldição.
Então Deus está cheio de opiniões, Ele está cheio de conselhos para que nós vivamos melhor. E eu quero trazer uma ilustração aqui. Antigamente nós tínhamos elefantes no circo, hoje não pode mais, né? Por causa da lei de proteção dos animais. E assistindo até filmes, uma vez eu vi a respeito sobre um elefante dançando preso ao chão, apenas com uma corrente. Eu fiquei curioso com aquela corrente, né? Porque eu fiquei imaginando como uma corrente tão pequena. E eu ficava duvidando como aquela corrente podia aguentar segurar um elefante com uma força tão grande. Onde se ele esbarra numa parede, num muro, com o seu tronco, com o seu corpo, ele derruba aquele muro. Aquele elefante, com a sua força tão grande, que ele pode pegar uma árvore com a sua trompa e arrancá-la. Como que uma corrente, uma estaca podia segurar aquele elefante, né? Então eu fui pesquisar a respeito. E vi que é porque isso daqui até é tirado a respeito do tratamento daquela época, dos elefantes trazidos da África. É que quando o elefante ainda era pequeno, enquanto ele era um filhote ainda, ele era amarrado com uma corda em uma estaca. E ele não tinha força ainda, quando ele era um bebê, para romper aquela corda e nem aquela estaca. E mesmo que ele tente isso repetidamente, se libertar, depois de muitas tentativas, ele assimila que as cordas e as estacas são mais fortes do que ele. Então, com o tempo, ele cresce. Ele sequer se tenta libertar de novo, porque ele criou uma imagem interna que a corda e a estaca é maior do que ele. E nós vamos usar essa ilustração aqui para aplicar esse ensino na minha vida e na sua vida. Porque é assim que muitas vezes nós nos colocamos, nós nos sentimos presos, nos sentimos escravos. Esses espias estavam dizendo: éramos como gafanhotos. Ora, lugar de gafanhoto é no deserto, onde João Batista se alimentava deles. Então é por isso que esse povo então acabou voltando para lá, porque você é aquilo que você vê. O livro de Provérbios diz: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos. Capítulo 27, verso 19. Em outras palavras, o reflexo que eu olho na água é o meu rosto, mas aquilo que o meu coração demonstra diz quem eu sou. Como um reflexo no espelho representa e corresponde ao meu rosto, o coração corresponde exatamente o que o homem é. Por isso que aquilo que afeta o meu coração, meu irmão, afeta a minha identidade. E é por isso que Jesus, então, ele fala que a boca fala o que o coração está cheio. Por isso existem tantas advertências nas Escrituras a respeito do coração. Provérbios 24, 23 diz: sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, eu queria trazer uma outra ilustração. Quando você quer macular um rio, você não precisa correr o rio todo, toda a sua extensão, para contaminar aquele rio. Basta você macular a nascente, que você evitou o rio todo. E é isso que a Bíblia fala sobre o coração. Que quando a imagem, a forma que vemos de nós mesmos é afetada no coração, ela determina nosso comportamento e controla a nossa identidade. Então não podemos nos permitir ver de maneira diferente. Os dois espias que entraram na terra prometida, Josué e Caleb, eles não se viam como gafanhotos. Na verdade, eles olham para aqueles gigantes e dizem:
nós vamos consumi-los como pães. Ausentou-se deles a sua segurança, o Senhor é conosco. A imagem desses dois espias, que os introduziu na terra prometida, esses dois únicos espias que entraram, a imagem que eles tinham foram formadas pela palavra de Deus, pela promessa de Deus. Eu e você precisamos entender que não podemos nos basear a imagem que temos de nós mesmos, formada da nossa própria impressão que temos, ou do preconceito que os outros geraram no nosso coração. A gente tem que ouvir, sabe, muita gente cresceu ouvindo: você nunca vai ser nada, você nunca vai realizar nada na sua vida, e a pessoa vive presa por causa disso. O que precisamos entender que a verdade a nosso respeito não é o que eu penso a meu respeito, ou o que as pessoas dizem a meu respeito, ou sequer que nós mesmos juntos aqui pensamos a respeito de nós, mas é aquilo que Deus pensa, é aquilo que Ele declara a nosso respeito. Em Tiago, capítulo 1, ele fala do relacionamento do crente com a palavra de Deus. Então ele compara a palavra de Deus como um espelho. E ele diz que nós, quando lemos a palavra e não praticamos, somos como aquele pessoa que olha para o espelho e logo se esquece do seu semblante. Então, quando eu era criança, eu consigo entender bem o que o Tiago estava falando. Porque eu saía para ir para a escola, eu esquecia como era o meu rosto. Eu ficava preocupado, daí eu passava em frente ao carro e me lembrava se eu tinha penteado o cabelo. Agora eu vivo com gel para não bagunçar mais, né? Então eu consigo entender essa ideia de você esquecer o seu semblante. Então é mais ou menos isso que ele está dizendo. E fazendo então esse paralelo aqui, quando o Tiago ele fala de um espelho que mostra quem somos, ele está falando da palavra de Deus. Ele fala que a palavra de Deus revela verdadeiramente a nossa identidade. Ele revela verdadeiramente quem nós somos. Ela apresenta as verdades que Deus declara a nosso respeito. Quando o nosso relacionamento com a palavra de Deus é superficial, temos apenas um pequeno vislumbre de quem nós somos. E daqui um pouco, nós esquecemos quem somos, porque temos pouco contato com a palavra de Deus. Então a gente vive alienado. Quando permanecemos na palavra de Deus, na leitura, no estudo, na meditação, na prática, esta palavra começa a penetrar mais fundo de nós, a ponto que nos traz, a ponto de que não temos mais crise, não duvidamos mais acerca da nossa identidade. Assim como aqueles 10 espias estavam passando por uma tremenda crise de identidade a respeito de quem eram, acredito que muitas pessoas hoje dentro das igrejas vivem o mesmo tipo de crise. Aliás, sabe, o que distinguiu então esses 2 espias que entraram dos 10 e do resto da geração? Todos eles tinham o mesmo Deus, todos eles tinham a mesma promessa, todos eles estavam debaixo da mesma adversidade. Mas o que distinguiu é a maneira como eles se olhavam. Então eu quero dizer aqui, mesmo que você tenha o mesmo Deus, mesmo que você tenha a mesma promessa, mesmo que nós estejamos vivendo debaixo da mesma circunstância, a maneira como você se enxerga, se é com os seus olhos, se é com a lente dos outros, ou se é através da palavra de Deus, através de como Ele te vê, daquilo que Ele declara do seu respeito, é isso que vai fazer a diferença. Eu olho na Bíblia, sabe, eu vejo Gideão, mesmo temeroso, ele crê na palavra de Deus que diz: Deus é contigo, homem valente. Então ele vai. Eu olho para a palavra de Deus, eu vejo Abraão, mesmo com idade avançada,
com uma esposa estéril, ele crendo na palavra, porque aquele que prometeu é fiel, então ele se torna Abraão, pai de todas as nações. Por quê? Porque Abraão creu que Deus traz à existência aquilo que não existe. Muitas vezes o que Deus declara a nosso respeito ainda não se tornou realidade no reino natural. Mas porque não se tornou, porque não se materializou, não significa que não é verdade. E que não vamos acreditar nela. E que não vamos esperar por ela. E que não vamos cooperar com Deus para que ela se manifeste. Nós precisamos aprender a crer no que Deus falou. A nos encher de Sua palavra. Nos encher dessa realidade de que nós somos nele. E o que podemos nele. Nós precisamos mudar a forma como nós nos vemos. Acredito que a minha identidade não tem a ver com a minha história, com aquilo que eu fiz antes da minha conversão. As pessoas dizem que nós somos as nossas conjuntos de crenças. Paulo diz: eu não sou digno de ser chamado de apóstolo, eu sou o menor dos apóstolos. Eu fui perseguidor de igreja. Mas ele reconhece de onde ele saiu, mas ele diz que de onde ele saiu não define aquilo que ele é. Então, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, ele diz: pela graça de Deus eu sou o que sou. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo: a minha identidade não depende da minha história, ou do que disseram ao meu respeito. Minha identidade é formada quando a graça de Deus entra e impacta a minha vida, quando Ele muda a minha história e uma nova realidade é gerada. Você jamais saberá quem é Deus se não gastar tempo com a palavra de Deus. Você precisa permitir que ela entre profundamente no seu coração, porque aquilo que afeta o nosso coração afeta a nossa vida. Talvez você seja alguém parecido com aquele elefante que antes da conversão ou no início da caminhada se viu preso por coisas que não conseguiam vencer, e por isso até hoje você acredita que essas coisas são maiores do que você. Então há limitações que te impedem de viver o que Deus planejou para você. Mas chegou a hora, meu irmão, de você saber que a semelhança daquele elefante, você cresceu, descobrindo a sua força. Sabe, não que ela venha de você mesmo, mas ela vem do Espírito de Deus trabalhando em você, da revelação de Deus mostrando sua identidade. Está na hora de você se libertar dessas correntes, ou dessa estaca, pelo entendimento de quem é você, olhando na perspectiva da palavra de Deus. Deixe o próprio Deus formar em você, no seu coração, a sua identidade, a consciência de quem você é, a sua identidade nele, a consciência de quem nele você, sabe, a consciência de que nele você pode vivenciar o extraordinário, você pode experimentar dimensões de coisas sobrenaturais. Essa é a realidade da palavra de Deus. Daniel, lá no seu livro, ele diz: o povo que conhece a Deus é forte e faz proezas. O que podemos realizar está atrelado ao conhecimento que temos de Deus. Como eu disse, você é o que você vê. Então pare de enxergar da forma errada e permita que a ótica de Deus, a lente através da palavra de Deus, dirija a sua vida. Josué e Caleb se diferenciaram dos outros, mesmo tendo a mesma promessa, tendo o mesmo Deus, tendo a mesma circunstância, porque eles viam diferente, porque eles criam diferente da maioria. Então nós aprendemos com ele aqui essa noite. Não adianta só ter promessas, você precisa acreditar nelas. Não adianta você saber sobre Deus, mas você tem que se relacionar com Ele. Não adianta simplesmente você ficar constrangido com o medo dos gigantes.
Você tem que ser a semelhança de Josué e Caleb e entender que diante desses gigantes, quem é o gigante da história, na verdade, é o nosso Deus, porque eles são como gafanhotos. Essa é a palavra de Deus para mim e para você essa noite. Que Deus abençoe e complete isso. Então, diante disso tudo, sabe quem é você? Deixa a palavra de Deus para visualizar isso na sua vida, amém? Deus abençoe. Louvado seja o teu nome, porque realmente o teu nome é acima de todas as coisas. O teu nome é poderoso, o teu nome é maior que tudo, porque o teu nome dá um novo sentido às nossas vidas. Foi o teu nome que nos libertou do império das trevas e nos resgatou e nos transformou
É o Teu nome, ó Deus, que nos dá uma esperança, que nos traz uma vívida esperança de um dia, ó Deus, cessar toda dor, toda aflição, todo o anseio, ó Deus, todas as dores deste mundo, e vivermos, ó Deus, na Tua presença, aonde, ó Deus, toda a ansiedade do nosso coração, aonde toda a tristeza, a dor e a aflição será sanada por Ti, porque o Teu Espírito, ó Deus, nos preencherá de tal maneira, ó Deus, que nada mais nos faltará, ó Deus, que dor nenhuma mais poderá nos abalar. Mas, ó Deus, enquanto não alcançamos esse momento, enquanto, ó Deus, não chegamos no reino, o reino Teu, ó Deus, enquanto vivemos neste mundo, clamamos a Ti para que o Teu Espírito Santo nos ajude a enfrentar as dores deste mundo, as percas, as aflições, ó Deus. E eu me lembro aqui, ó Deus, da irmã Miriam e da sua família, ó Deus, que o Senhor conforte, ó Deus, a dor que eles estão sentindo, a perda deles, ó Deus, e não somente a deles, ó Deus, mas de outros irmãos que tiveram, ó Deus, um ente perdido, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, traga a esperança, ó Deus, aos corações aflitos nessa noite. Talvez, ó Deus, por questões da falta do emprego, talvez financeiro, ó Deus, talvez uma doença, ó Deus, são tantas as coisas neste mundo que nos afetam. Mas sabemos, ó Deus, como cantamos, o Teu nome é maior que tudo isso, o Teu nome pode dar um sentido, através do Teu Espírito Santo, nós podemos ser confortados e consolados. Nós sabemos, ó Deus, através da Tua palavra, presente Teu, que esse problema não é o fim, esse problema não é o que vai permear a minha vida, porque a Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã, e a alegria é o Senhor que vai inundar os nossos corações. A alegria, Deus, é o Senhor que vai transformar a nossa tristeza em alegria, a nossa aflição, o nosso choro em esperança. Ah, Deus, nós entregamos, Senhor, as nossas súplicas e aflições diante do Teu altar e clamamos a Ti, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé em Ti, no Senhor, para que de fato, ó Deus, seja uma grande verdade o que acabamos de cantar, para que o Teu nome seja maior do que qualquer outro problema nas nossas vidas. E pela fé, Senhor, pela fé que o Senhor coloca em nossos corações, nós oramos e cremos que o Senhor vai nos sustentar. Ó Deus, com essa fé nós louvamos ao Senhor, nós glorificamos o Teu nome neste momento, nós te adoramos, porque sabemos que não estamos só, o Senhor é conosco. Louvado seja o Teu nome. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.
sua esposa, seus familiares. Queremos, em nome da igreja, agradecer e saudá-los. Seja bem-vindo no nosso meio. Obrigado, pastor Luiz. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Amém. Para estarmos, ó Deus, na Tua presença. E eu creio, ó Deus, que tudo que foi feito aqui foi para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor. Mas nós precisávamos, ó Deus, ouvir a Tua palavra. Nós precisávamos, ó Deus, cultuar ao Senhor. Nós precisávamos falar contigo. E podemos, ó Deus, nesse momento agradecer porque estivemos neste culto. Porque o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor nos ajudou a vencer as lutas para nós chegarmos neste lugar onde denominamos casa do Senhor. E agora eu te peço em nome de Jesus que o Senhor leve a cada um dos teus filhos em paz aos seus lares. Que o Senhor os guarde, os livre de todo mal. Que o Senhor conceda a cada um deles uma boa noite de sono, tranquila, na tua santa e bendita paz. E que o Senhor, ó Deus, possa proporcionar a cada um deles uma boa semana na presença do Senhor. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de nosso Deus e Pai e a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito seja com a vida da tua igreja, dos teus filhos e das tuas filhas, para hoje e todo sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos. Tenham todos uma boa semana na presença de Deus.